Você já sentiu que estava prestes a alcançar algo grande, mas obstáculos inesperados surgiram em seu caminho? Como você lidou com as adversidades que pareciam querer derrubar tudo pelo que você havia trabalhado? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história inspiradora de Lucas, que enfrentou desafios internos e sabotagens dentro de sua própria empresa familiar, mas mostrou que com resiliência e suporte certo, é possível transformar dificuldades em degraus para o sucesso. Nossa história não é apenas sobre superação, mas também sobre como a confiança e o apoio de pessoas queridas podem mudar o rumo dos acontecimentos. Lucas vai nos mostrar que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, a determinação e a força da família podem nos ajudar a emergir mais fortes e unidos. Fique com a gente para descobrir como Lucas lidou com as traições e as conspirações que ameaçaram seu crescimento pessoal e profissional. E eu quero saber de você, já passou por algo parecido? Como você superou? Compartilhe sua experiência nos comentários enquanto assiste a esta história de coragem e persistência. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Agora, vamos à história de Lucas. Ao passar pelo jardineiro, o milionário ficou paralisado ao ver seu pingente, idêntico ao que seu filho usava antes de desaparecer há muitos anos. Lucas, um jovem trabalhador e dedicado, cresceu no ambiente austero de um orfanato. Aos 18 anos, partiu em busca de seu lugar no mundo, levando consigo apenas um pingente em forma de lua como lembrança de seu passado misterioso. Após enfrentar inúmeras dificuldades, Lucas finalmente encontrou emprego como jardineiro na mansão de Carlos Gonzalez, um empresário rico e respeitado. No primeiro dia, ao caminhar pelos vastos jardins da propriedade, ele sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Foi recebido por Alfred Lopes, o severo mordomo da mansão, que o observou com desconfiança. "Espero que saiba o que está fazendo", disse Alfred com um tom autoritário. Com voz fria, "Os jardins desta mansão exigem dedicação e perfeição." Lucas, determinado a mostrar seu valor, acenou confiante. Começou imediatamente, admirando a beleza das flores e arbustos que compunham os exuberantes jardins. A cada dia, ele cuidava meticulosamente de cada planta, buscando sempre a excelência, apesar das críticas frequentes de Alfred, que encontrava falhas em tudo, desde a poda até a irrigação das flores. Enquanto trabalhava em um canteiro de rosas, Lucas notou a chegada de um carro luxuoso à mansão. Carlos Gonzalez retornará de uma de suas viagens de negócios. Era a primeira vez que Lucas via de perto seu patrão. Carlos tinha uma presença imponente, mas seu olhar era gentil e observador. Lucas continuou seu trabalho, focado e determinado. Seu objetivo era simples: fazer seu trabalho da melhor forma possível e, talvez um dia, descobrir mais sobre seu passado. Trabalhar na mansão de Carlos Gonzalez não era apenas um emprego, era uma oportunidade para desvendar os mistérios de sua origem. O dia terminou com Lucas cansado, mas satisfeito com o progresso no jardim. Enquanto guardava suas ferramentas, refletiu sobre essa nova fase de sua vida na mansão de Carlos Gonzalez, sentindo que era um novo começo. Uma oportunidade de construir um futuro enquanto tentava desvendar seu passado. Lucas voltou para casa com renovada esperança e determinação para continuar seu trabalho com dedicação, sem saber que o encontro casual com Carlos e o pingente em seu pescoço estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Na mansão de Carlos Gonzalez, Lucas rapidamente se acostumou com sua rotina como jardineiro, mas seu trabalho não foi isento de dificuldades, principalmente devido a Alfred Lopes, o severo e autoritário mordomo da casa. Desde o início, Alfred tratou Lucas com desdém, fazendo comentários críticos e desnecessários sobre seu trabalho. "Você precisa fazer um trabalho melhor, Lucas. Esses arbustos são uma vergonha", Alfred frequentemente dizia, sem oferecer qualquer orientação útil. Lucas manteve a calma, focando-se em suas tarefas e tentando não se deixar abater pelas críticas constantes. Ele acreditava que seu trabalho falaria por si mesmo e esperava conquistar o respeito de Alfred com o tempo. Certa tarde, uma forte tempestade atingiu a região. As chuvas torrenciais e os fortes ventos causaram estragos no jardim da mansão, espalhando folhas e galhos por toda parte. Lucas, determinado a manter o jardim em ordem, trabalhou incansavelmente sob a tempestade, tentando minimizar o estrago.
Enquanto isso, Alfred observava de uma das janelas de La Mansion e não perdeu a oportunidade de criticar. Saindo para o jardim abrigado sob um grande guarda-chuva, começou a repreender Lucas na frente dos demais funcionários. Você não consegue nem manter um jardim em ordem durante uma tempestade, isso é inaceitável, gritou Alfred, sua voz dominando o som da chuva. Vocês deveriam saber que o jardim da mansão de Carlos González exige perfeição em todos os momentos. Os demais funcionários, que também tentavam lidar com a tempestade, pararam para observar a cena desconfortável. Lucas, encharcado e exausto, tentou se justificar. Estou fazendo o melhor que posso, Sr. Lopes. A tempestade foi inesperada, mas estou trabalhando duro para limpar tudo. Alfred, porém, não estava disposto a ouvir e continuou humilhando Lucas, criticando cada pequeno detalhe. Foi nesse momento que Carlos González, retornando inesperadamente de uma viagem de negócios, chegou à mansão. Ao sair do carro, ele percebeu a agitação no jardim e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Alfred, o que está acontecendo aqui? Interrompeu Carlos firmemente o discurso de Alfred. Surpreso, Alfred tentou se justificar. Senhor González, só estou me certificando de que o jardim está em perfeitas condições, mas este jardineiro está falhando em suas tarefas. Carlos olhou para Lucas, que claramente estava dando o seu melhor em meio às adversidades. Depois virou-se para Alfred com um olhar de desaprovação. Não tolero esse tipo de comportamento, Alfred. Todos aqui trabalham muito, principalmente em condições difíceis como essa. Lucas está fazendo um excelente trabalho e não merece ser tratado dessa forma. Os demais funcionários assistiram em silêncio, impressionados com a postura de Carlos. Alfred, visivelmente incomodado, murmurou uma desculpa e foi embora, aliviado. Obrigado, Sr. González. Muito obrigado por me defender, expressou Lucas gratamente. Carlos sorriu levemente e colocou a mão no ombro de Lucas. Continue o bom trabalho, Lucas. Estamos todos sob pressão, mas o respeito mútuo é essencial. Desde aquele dia, Lucas sentiu uma nova onda de motivação. Lucas sabia que teria desafios pela frente, principalmente com o Alfred, mas também sabia que contava com o apoio de Carlos, que lhe deu a força necessária para continuar o seu trabalho com dedicação, determinado a provar o seu valor e talvez descobrir mais sobre seu passado no caminho. Após a intervenção de Carlos, a situação na mansão parecia ter se acalmado. Lucas continuou seu trabalho na horta, sentindo-se mais valorizado e motivado. No entanto, o cenário de conflito deixou uma impressão duradoura em Carlos. Ele não podia ignorar o sentimento de familiaridade que sentiu ao ver o pingente de lua no pescoço de Lucas. Na manhã seguinte, enquanto Lucas podava as rosas, Carlos se aproximou dele, pronto para esclarecer suas dúvidas. Observando o jovem jardineiro trabalhando com dedicação, ele decidiu iniciar uma conversa. Lucas, posso falar com você um momento? Perguntou Carlos com um tom gentil. Lucas parou o que estava fazendo e virou-se para Carlos, enxugando as mãos na calça. Claro, Sr. González. Como posso te ajudar? Carlos apontou para o pingente em forma de lua que Lucas sempre usava. Esse pingente é muito bonito e peculiar. Onde você conseguiu isso? Lucas olhou para o pingente, surpreso com a pergunta. Eu sempre tive ele, Sr. González. Os zeladores do orfanato onde cresci disseram que me encontraram com ele quando eu era criança, em um parque. Carlos sentiu uma forte ligação emocional ao ouvir a história de Lucas. Lembranças do passado começaram a emergir, trazendo à tona sentimentos há muito enterrados. Você disse que te encontraram em um parque? Perguntou Carlos, tentando manter a calma. Sim, respondeu Lucas. Me encontraram sozinho, sem qualquer informação sobre meus pais. Lucas olhou para o pingente, surpreso com a pergunta. Isso é algo que sempre me questionei, senhor, disse Lucas. Os zeladores do orfanato onde cresci disseram que me encontraram com ele quando eu era criança, em um parque. Carlos sentiu uma forte ligação emocional ao ouvir a história de Lucas. Lembranças do passado começaram a emergir, trazendo à tona sentimentos há muito enterrados.
Você disse que te encontraram em um parque? Perguntou Carlos, tentando manter a calma. Sim, respondeu Lucas. Eles me encontraram sozinho, sem qualquer informação sobre meus pais. Este pingente foi a única coisa. Carlos ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ele se lembrou de um episódio trágico de sua vida, quando seu filho desapareceu. Carlos voltava para casa com seu filho Lucas, então com apenas 3 anos de idade. Era uma tarde ensolarada, cheia de promessas de felicidade e amor paterno. No entanto, o destino mudaria drasticamente aquele dia. Enquanto brincavam juntos em um parque próximo, Lucas desapareceu subitamente. Carlos revirou cada canto do parque, chamando pelo nome do filho desesperadamente, mas não havia sinal dele. A comunidade mobilizou-se, buscas foram realizadas incansavelmente, mas o pequeno Lucas parecia ter desaparecido sem deixar rastros. O pingente em forma de lua que Lucas usava naquele dia era algo especial, um presente significativo que Carlos dera ao seu filho querido. Agora, anos depois, ao segurar novamente aquele pingente nas mãos, Carlos sentiu uma mistura avassaladora de emoções. Era uma pista, um elo que poderia levar a respostas sobre o que aconteceu naquele fatídico dia. Com a promessa de investigar mais sobre Lucas e sua conexão com o passado, Carlos deixou o jardim, determinado a desvendar o mistério que o assombrava há tanto tempo. No seu escritório na mansão, ele se permitiu reviver as memórias há muito reprimidas, enfrentando não apenas a dor da perda, mas também a esperança renovada de encontrar respostas. Ele estava exausto e tentou se levantar, mas seus ferimentos eram muito graves. Os médicos e enfermeiras tentaram acalmá-lo, mas Carlos sabia que algo terrível havia acontecido. Sua mente girava em torno da imagem de Lucas, seu filho querido, levado pelos criminosos. Ele sentiu uma mistura de desespero e raiva enquanto tentava entender o que aconteceu. Horas se passaram antes que Carlos pudesse articular suas perguntas. Onde está meu filho? Ele perguntou com a voz rouca, sua garganta ainda dolorida pelo ataque. Os médicos trocaram olhares preocupados, hesitando antes de responder. A polícia está investigando, Sr. Gonzalez. Eles estão fazendo tudo o que podem para encontrá-lo, disse uma das enfermeiras, tentando confortá-lo. As horas se transformaram em dias angustiantes para Carlos. Ele passava seus momentos acordado no hospital, preocupado com Lucas. A polícia não encontrou pistas imediatas, deixando Carlos em um estado de ansiedade constante. Ele se culpava por não poder proteger seu filho naquele momento fatídico. Enquanto isso, Carlos também iniciou uma busca particular. Ele investigou por conta própria, usando seus recursos e contatos na tentativa desesperada de encontrar qualquer pista sobre o paradeiro de Lucas. As semanas se passaram sem notícias concretas, apenas rumores vagos e falsas esperanças. Carlos se viu imerso em um vórtice de incerteza e dor. Ele continuou com sua vida pública, mas internamente lutava com a angústia e a culpa. Cada noite era um tormento, cada momento de silêncio trazia à tona a imagem de seu filho pequeno, sorrindo enquanto brincava com o pingente em forma de lua. Os dias seguintes foram um turbilhão de agonia e busca desesperada. Carlos fez tudo o que foi possível para encontrar seu filho. Ele contatou a polícia, contratou detetives particulares e divulgou o desaparecimento de Lucas em todos os meios de comunicação possíveis. Martina, sua esposa, ficou arrasada, e sua saúde frágil só piorou com o estresse. Finalmente, após dias de angústia insuportável, a polícia encontrou indícios de que os ladrões haviam abandonado Lucas em um parque, sem documentos ou qualquer pista sobre sua identidade. As autoridades locais levaram o menino para um orfanato, mas sem saber sua verdadeira identidade, ele foi apenas registrado como Lucas, o nome que escolheram para ele. Carlos e Martina procuraram todos os orfanatos da cidade, mas nunca encontraram seu filho. A dor da perda e da culpa fizeram com que Carlos se afundasse diariamente no trabalho como forma de lidar com o sofrimento, mas ele nunca perdeu a esperança de encontrar Lucas um dia. Agora, anos depois, ao olhar para o pingente no pescoço do jovem jardineiro, todas aquelas lembranças dolorosas retornaram com força total. Carlos sabia que havia uma ligação inegável entre aquele pingente e seu filho perdido.
Ele estava determinado a descobrir a verdade custe o que custar. Com lágrimas nos olhos, Carlos fez uma promessa silenciosa a si mesmo: encontrarei a verdade, Lucas. Prometo que descobrirei o que realmente aconteceu e te trarei de volta para casa. Determinado a desvendar o mistério que o assombrou por tantos anos, Carlos estava decidido a seguir adiante, sabendo que essa jornada poderia finalmente trazer paz ao seu coração dilacerado. Enquanto isso, na mansão, Lucas começou a notar que algo estava diferente. Carlos, geralmente tão atencioso e cordial, agora parecia distante e absorto em pensamentos. As interações de Carlos com Lucas se tornaram mais breves e sérias, deixando Lucas inquieto e se perguntando se havia algo errado. Enquanto isso, Carlos e o detetive particular continuavam suas incansáveis investigações. Cada pista seguida meticulosamente, cada documento examinado com cuidado na esperança de encontrar uma conexão entre o sequestro de seu filho e o aparecimento de Lucas no parque. No entanto, muitas vezes, suas investigações resultavam em becos sem saída, frustrando-os profundamente. Enquanto revisava os registros de desaparecimentos da época, Carlos começou a perceber padrões que antes haviam escapado à sua atenção. Ele se lembrava das noites sem dormir, das esperanças e desesperos de buscar por seu filho perdido, e agora, essa busca o levava de volta ao passado de uma maneira que ele não esperava. Enquanto isso, Lucas continuava a cuidar dos jardins da mansão com sua habitual dedicação, mas a tensão crescente entre ele e Carlos não passava despercebida. Lucas começou a se questionar sobre o motivo dessa mudança de comportamento de Carlos, temendo que pudesse ser devido a algo que ele havia feito ou algo que descobriram sobre seu passado desconhecido. Enquanto o mistério ao redor de Lucas se aprofundava, Carlos sabia que estava cada vez mais próximo de desvendar a verdade que o assombrava há tanto tempo. Lucas, ainda sem saber das investigações em andamento, continuou seu trabalho na mansão com a mesma dedicação de sempre. Enquanto isso, Carlos encontrou uma reportagem antiga que mencionava um carro abandonado próximo ao parque onde encontraram Lucas. O carro estava registrado em nome de Carlos Gonzalez e havia sinais de luta no local. Carlos leu a reportagem com o coração acelerado, sentindo uma onda de esperança e ansiedade. Este é o meu carro. É a prova de que éramos próximos. Lucas deve ser meu filho, pensou ele. Determinado a obter uma confirmação definitiva, Carlos planejou realizar um teste de DNA. Ele sabia que essa seria a única maneira de provar sem dúvida que Lucas era seu filho perdido. No entanto, Carlos também entendia a sensibilidade da situação e queria abordar o assunto com cuidado, para não assustar o jovem. Enquanto as investigações avançavam e Carlos se preparava para o teste de DNA, ele começou a observar Lucas com uma nova perspectiva. Cada gesto, cada expressão do jovem jardineiro o fazia lembrar de seu filho perdido. A semelhança era inegável, mas Carlos sabia que precisava de provas concretas antes de compartilhar suas suspeitas com Lucas. Assim, Carlos começou a passar mais tempo com Lucas na horta, arrumando desculpas para sair e observar o trabalho do jovem, eventualmente ajudando-o em algumas tarefas. A presença de Carlos na horta tornou-se uma rotina agradável para ambos. Inicialmente surpreso, Lucas passou a apreciar a companhia do patrão, que demonstrava genuíno interesse em aprender mais sobre o trabalho que Lucas realizava. Enquanto isso, Carlos avançava com os preparativos para o teste de DNA, preparando-se para o que poderia ser a revelação de uma verdade há muito tempo esperada. Enquanto aguardavam ansiosamente os resultados do teste de DNA, Carlos e Martina decidiram seguir adiante com cautela. Carlos continuava fortalecendo seu vínculo com Lucas, agora mais consciente do quanto aquele jovem significava para ele. Cada dia que passava, a expectativa crescia, mas também a apreensão. Martina, por sua vez, encontrava conforto no apoio de Carlos, enquanto ambos enfrentavam juntos a possibilidade de uma revelação que poderia mudar suas vidas. Lucas, por outro lado, estava alheio às investigações que aconteciam nos bastidores. Ele apreciava a crescente amizade com Carlos, valorizando cada conversa e momento compartilhado nos jardins da mansão. Ainda assim, começou a notar a seriedade nos olhos de Carlos, as perguntas mais frequentes sobre seu passado, o que o deixava curioso e um pouco preocupado. Os dias se passaram até que finalmente chegou o momento decisivo.
Carlos recebeu uma ligação do laboratório com os resultados do teste de DNA. Ele respirou fundo, preparando-se para o que poderia ser a confirmação que esperava há tanto tempo. Com o coração acelerado, ele compartilhou o resultado com Martina antes de tomar qualquer ação. Martina, recebi os resultados do teste de DNA, disse Carlos, segurando as mãos dela com firmeza. Está tudo aqui, vamos abrir juntos? Martina assentiu, sentindo um misto de nervosismo e esperança. Juntos, abriram o envelope que continha as informações que poderiam mudar suas vidas para sempre. Depois do encontro com o Sr. Ramírez, Carlos sentiu um misto de esperança renovada e ansiedade crescente. Ele sabia que a busca por registros antigos poderia ser demorada e incerta, mas estava determinado a explorar todas as possibilidades. Enquanto aguardava novidades do ex-policial, Carlos decidiu se concentrar no próximo passo crucial, o teste de DNA. Era a única maneira de confirmar definitivamente se Lucas era seu filho perdido há tantos anos. A ansiedade era palpável enquanto ele aguardava pelo momento de realizar o exame. Enquanto isso, sua conexão com Lucas continuava a crescer. Cada vez mais convencido de que Lucas era realmente seu filho, Carlos estava mais presente na vida do jovem do que nunca. Passavam mais tempo juntos no jardim, compartilhando histórias e criando memórias que Carlos esperava que fossem um prelúdio para o que viria. Martina também estava completamente envolvida, embora sua própria mistura de esperança e medo a mantivesse em um estado de expectativa constante. Ela apoiava Carlos incondicionalmente, mas o peso da possibilidade de reencontrar seu filho perdido era difícil de suportar. Enquanto isso, Lucas continuava sua vida na mansão, completamente alheio às investigações secretas que aconteciam nos bastidores. Ele apreciava a nova proximidade com Carlos, vendo-o não apenas como um empregador, mas como alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar e futuro. Os dias se arrastavam lentamente enquanto a família Gonzalez aguardava os resultados do teste de DNA e as possíveis descobertas do Sr. Ramírez. Cada momento era uma montanha-russa emocional, cheia de esperança e apreensão. Lucas parou o que estava fazendo e se aproximou calmamente de Carlos. Ele podia sentir a tensão no ar e a seriedade na voz de seu empregador. O que aconteceu, Sr. Gonzalez? Lucas perguntou, mantendo um semblante calmo. Carlos respirou fundo antes de continuar. Lucas, eu preciso te contar algo muito importante. Ele olhou nos olhos de Lucas, vendo neles um misto de curiosidade e preocupação. Descobri algumas coisas que me levaram a acreditar que você pode ser nosso filho perdido há muitos anos. Lucas ficou atordoado por um momento, processando as palavras de Carlos. Ele nunca esperou ouvir algo assim. O quê? Como assim? Sua voz denotava incredulidade e, ao mesmo tempo, uma centelha de esperança. Carlos então explicou tudo o que descobriu, desde o pingente de Luna até o encontro com o ex-policial, Sr. Ramírez, e a necessidade de um teste de DNA para confirmar suas suspeitas. Lucas permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo toda aquela informação. Finalmente, ele disse com voz trêmula, Eu sempre me perguntei sobre meus pais. Nunca soube quem eram. Ele olhou para Carlos, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. Lucas, você não está sozinho. Não importa o resultado do teste, você sempre será parte desta família, Carlos disse com sinceridade, colocando a mão no ombro de Lucas. Os dois homens se entreolharam, compartilhando um momento de conexão profunda e expectativa. Agora, eles aguardavam ansiosamente o resultado do teste de DNA, que poderia mudar suas vidas para sempre. Lucas acordou na manhã seguinte sentindo-se diferente. A revelação de sua verdadeira identidade ainda ecoava em sua mente, mas ele estava determinado a se adaptar à sua nova vida como filho de Carlos e Martina Gonzalez. Sabia que seria uma transição cheia de desafios, mas também de oportunidades e crescimento. Enquanto caminhava pela mansão, Lucas viu fotos antigas espalhadas pelas paredes. Fotos de momentos que ele nunca viveu, mas que agora faziam parte de sua história. Ele olhou para uma foto em particular, Carlos e Martina sorrindo, com um menino pequeno ao centro. Ele se viu naquele rosto infantil,
percebendo pela primeira vez a semelhança física que agora fazia sentido. Ao descer para o café da manhã, Carlos e Martina o receberam com sorrisos calorosos. A atmosfera era diferente, permeada pela emoção da descoberta recente. Sentaram-se à mesa juntos, e Lucas sentiu uma nova sensação de pertencimento. Como você está se sentindo hoje, Lucas? Martina perguntou com carinho, colocando um prato de frutas à sua frente. É estranho, mas bom, ele respondeu sinceramente. Acho que estou começando a processar tudo isso. Carlos assentiu, compreendendo a magnitude do que estavam passando como família. Leva tempo. Estamos aqui para você, não importa o que aconteça. Durante aquele dia, eles passaram tempo juntos, conversando sobre o passado e planejando o futuro. Lucas aprendeu mais sobre seus pais biológicos, suas vidas antes de seu desaparecimento, e como ele veio a ser encontrado no parque. À medida que os dias passavam, Lucas se sentia cada vez mais conectado com Carlos e Martina. Era uma jornada de descobertas emocionais e reconstrução de laços familiares perdidos. Ele estava determinado a honrar a história que descobrira, enquanto criava novas memórias com seus pais e construía um futuro com eles. Assim, a família Gonzalez encontrou a completude que tanto ansiavam, guiados pelo amor e pela certeza de que, no final, o laço familiar era mais forte do que qualquer mistério do passado. Lucas dentro da empresa, buscando minar sua credibilidade e criar conflitos. Um dia, enquanto Lucas estava revisando documentos importantes no escritório, Alfred aproveitou a oportunidade para criar um mal-entendido. Ele alterou sutilmente informações cruciais em um relatório financeiro que Lucas estava revisando, esperando que isso prejudicasse a reputação de Lucas perante Carlos e os demais executivos da empresa. Ao perceber a discrepância nos números, Lucas ficou confuso e preocupado. Ele sabia que precisava agir rapidamente para esclarecer o problema e proteger sua integridade. Lucas decidiu confrontar Alfred de maneira diplomática, procurando entender o que havia acontecido. Alfred, com sua habitual frieza, tentou desviar a culpa e jogar a responsabilidade sobre Lucas, alegando que ele não havia interpretado corretamente os dados. Determinado a resolver a situação da melhor forma possível, Lucas pediu uma reunião com Carlos e apresentou suas descobertas de forma clara e objetiva. Explicou as alterações nos documentos e defendeu sua posição com evidências concretas. Carlos, impressionado com a habilidade de Lucas em lidar com a crise de maneira profissional e assertiva, apoiou integralmente e decidiu investigar mais a fundo o incidente. Enquanto isso, Alfred sentiu-se momentaneamente frustrado por não ter conseguido atingir seu objetivo imediato de prejudicar Lucas. No entanto, sua determinação em minar a ascensão de Lucas na empresa apenas aumentou, preparando-se para novas tentativas de sabotagem enquanto observava atentamente os próximos passos de Lucas e Carlos. Lucas, tentando minar sua credibilidade e criar conflitos dentro da empresa. Um dia, enquanto Lucas estava revisando documentos importantes no escritório, Alfred entrou com uma expressão de falsa cordialidade. Lucas, você parece muito ocupado, disse Alfred com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você precisa de ajuda? Talvez eu possa te orientar sobre como funcionam as coisas por aqui. Lucas, sem suspeitar das verdadeiras intenções de Alfred, aceitou a oferta. Claro, Alfred, toda ajuda é bem-vinda. Estou tentando entender esses relatórios financeiros, mas alguns pontos ainda me confundem. Alfred aproveitou a oportunidade para começar a dar conselhos errôneos e enganosos, tentando induzir erros que poderiam prejudicar Lucas. No entanto, com sua dedicação e inteligência, Lucas conseguiu identificar as inconsistências e corrigir os erros antes que causassem algum dano real. Carlos, percebendo a tensão crescente, chamou Lucas para uma conversa particular. Lucas logo percebeu que Alfred estava tentando interferir em seu trabalho. Quero que saiba que confio plenamente em você e nas suas habilidades, afirmou Carlos. Não deixe que ele te desencoraje. Lucas ficou grato pelo apoio e decidiu confrontar Alfred diretamente. Alfred, eu sei que você tentou sabotar meu trabalho. Estou aqui para trabalhar duro e aprender, não para causar problemas. Espero que possamos encontrar uma maneira de trabalhar juntos.
Surpreso com a coragem de Lucas, Alfred não teve escolha a não ser recuar, pelo menos temporariamente. No entanto, sua raiva interior só aumentou, e ele continuou a buscar formas de derrubar Lucas. Enquanto isso, Lucas continuou se destacando na empresa. Participou de reuniões importantes, contribuiu com ideias inovadoras e conquistou a confiança dos colegas de trabalho. Carlos e Martina observaram com interesse, orgulhosos do crescimento do filho, vendo nele um reflexo das qualidades que sempre valorizaram. Os meses se passaram e, apesar das tentativas de Alfred, Lucas se estabeleceu como um líder capaz e respeitado. Ele aprendeu a navegar pelos desafios corporativos e a fortalecer sua posição dentro da empresa, contando sempre com o apoio inabalável dos pais. No final de cada dia, Lucas refletia sobre sua trajetória. Sabia que ainda havia muito a descobrir e muitos desafios a enfrentar, mas estava pronto para encará-los, confiante em seu lugar na família Gonzalez e em seu futuro na empresa. Enquanto Lucas continuava a se ajustar à sua nova vida, encontrando força e propósito em sua identidade recém-descoberta, Carlos e Martina comemoravam a presença do filho em suas vidas, certos de que o futuro era brilhante para todos. Por outro lado, Alfred Lopes, o mordomo da mansão, estava cada vez mais ressentido com a promoção de Lucas na empresa da família Gonzalez. Lucas, cuja principal função era na mansão e não na empresa, começou a perceber que pequenas coisas estavam dando errado tanto na mansão quanto na empresa. Uma tarde, ao revisar um relatório importante, ele notou que alguns dados estavam incorretos, embora soubesse que os havia verificado várias vezes. Confuso, decidiu investigar mais a fundo e descobriu que os documentos orimartinais haviam sido alterados. Essa descoberta o deixou em alerta. Carlos, sempre atento ao bem-estar de Lucas, percebeu a tensão em seu filho. Lucas sabia que algo estava errado e decidiu informar seu pai imediatamente. Carlos escutou atentamente enquanto Lucas explicava suas descobertas sobre a manipulação dos documentos na mansão, potencialmente relacionada aos problemas que ele enfrentava na empresa. Preocupado com a situação, Carlos convocou uma reunião urgente com os principais executivos da empresa familiar. Ele expôs as preocupações de Lucas e compartilhou as evidências que indicavam manipulação deliberada dos documentos. Juntos, eles concordaram que a situação era grave e precisava ser tratada com seriedade. Enquanto isso, Alfred, ciente de que suas ações estavam sob escrutínio, intensificou seus esforços para sabotar Lucas. Ele aumentou a pressão sobre os funcionários da mansão, instruindo-os a intensificar os problemas e criar mais obstáculos para Lucas. Lucas, por sua vez, estava determinado a proteger sua posição e provar sua competência. Com o apoio de Carlos e dos executivos, ele implementou medidas para reforçar a segurança dos documentos e melhorar a supervisão na mansão. Ao mesmo tempo, continuou seu trabalho na empresa com foco redobrado, apresentando soluções inovadoras e mantendo uma postura resiliente diante das adversidades criadas por Alfred. A batalha entre Lucas e Alfred continuava a se intensificar, cada um determinado a provar seu valor e alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Carlos e Martina observavam com orgulho o crescimento e a determinação de Lucas, confiantes de que ele estava preparado para enfrentar os desafios que surgissem no caminho. Percebi que você está preocupado. O que está acontecendo? Carlos observou a expressão tensa de Lucas. Lucas explicou as dificuldades que vinha enfrentando, mencionando as inconsistências nos documentos e pequenos problemas que surgiam na mansão. Carlos, conhecendo bem a natureza de Alfred, começou a suspeitar do mordomo. Vou manter um olho nisso, Lucas. Confie em mim, disse Carlos, determinado a proteger o filho e a empresa. Alfred, percebendo que suas ações ainda não haviam causado o impacto desejado, decidiu intensificar seus esforços. Começou a manipular os horários dos funcionários da La Mansion, criando confusões e atrasos que afetaram diretamente a rotina de Lucas. Ele também começou a enviar informações falsas sobre Lucas para alguns funcionários importantes da empresa, tentando semear dúvidas sobre sua competência. Carlos, agora mais vigilante, notou que os problemas sempre surgiam quando Alfred estava por perto. Decidiu investigar mais. Durante uma inspeção surpresa aos quartos de Alfred, ele encontrou evidências claras das manipulações,
documentos falsificados e notas de detetive sobre os movimentos de Lucas. Com essa evidência em mãos, Carlos convocou uma reunião urgente com Alfred. Alfred, temos que conversar, disse Carlos, mantendo a calma. Encontrei evidências de que você sabotou Lucas e causou problemas tanto na mansão quanto na empresa. Isso é inaceitável. Alfred tentou defender-se. Senhor Gonzalez, eu só queria proteger a empresa. Não acho que Lucas esteja pronto para lidar com suas responsabilidades. Carlos, com a evidência irrefutável diante dele, respondeu firmemente: as suas ações não protegem a empresa, Alfred. Elas minam a integridade e o funcionamento da nossa organização. Não posso aceitar essa conduta aqui. Com a sala de reuniões atenta, Lucas desdobrou suas estratégias com entusiasmo. Os executivos e funcionários ouviam atentamente, notando a profundidade de seu conhecimento e a inovação em suas propostas. As ideias de Lucas não apenas visavam a expansão e a otimização das operações existentes, mas também introduziam novas oportunidades de mercado que poderiam diversificar as fontes de receita da empresa. Como podem ver, Lucas continuou, nossos próximos passos envolvem uma série de iniciativas estratégicas que alinham nossa visão de longo prazo com as ações imediatas necessárias para fortalecer nossa posição no mercado. Os líderes estratégicos e demais membros da equipe discutiram as propostas de Lucas, fazendo perguntas e oferecendo feedback. A interação foi produtiva, e foi claro que Lucas não apenas havia ganhado a confiança de todos, mas também inspirava a equipe a pensar de forma mais ampla e ambiciosa. Após a reunião, Carlos se aproximou de Lucas, colocando a mão sobre seu ombro de forma afirmativa. Estou realmente impressionado, Lucas. Você mostrou que está não apenas pronto, mas plenamente capaz de liderar nossa empresa para o futuro. Martina, igualmente orgulhosa, juntou-se a eles, seu rosto iluminado por um sorriso. Sempre soube que você tinha o que era necessário, e ver você em ação hoje só confirma isso. Você está fazendo um trabalho excepcional. Lucas sentiu uma onda de gratidão e realização. Obrigado, mãe, pai. Sua confiança e apoio significam tudo para mim. Estou aqui para aprender e crescer, não apenas como líder, mas como parte desta família. Com Alfred fora do caminho e os desafios internos resolvidos, a empresa familiar estava agora mais unida e forte. Lucas sabia que ainda enfrentaria desafios à medida que assumisse mais responsabilidades, mas estava pronto para cada um deles, equipado com a experiência, o apoio da família e uma equipe dedicada. A luz dourada da manhã na mansão Gonzalez não era apenas um novo começo para a família, era um símbolo de renovação e esperança, refletindo a nova era de liderança sob Lucas. Com Carlos e Martina ao seu lado, a jornada adiante era promissora, cheia de potencial para crescimento e sucesso contínuos. Os colegas, que inicialmente questionavam a capacidade de Lucas, agora o admiravam e respeitavam profundamente. Carlos, com um olhar de orgulho evidente, acompanhava cada gesto de seu filho durante a reunião, impressionado com a maneira confiante como Lucas a conduzia. Ao final, os aplausos foram calorosos e unânimes, confirmando que Lucas havia provado ser mais do que qualificado para liderar a empresa. Naquele mesmo dia, Carlos e Martina decidiram celebrar as conquistas de Lucas, organizando um evento íntimo na mansão. Os amigos mais próximos e a família reuniram-se no salão principal, decorado com uma grande mesa, criando um ambiente cheio de alegria e alívio, celebrando o fim dos desafios anteriores. Com um sorriso radiante, Martina ergueu uma taça de champanhe e brindou: hoje celebramos não apenas o sucesso de Lucas na empresa, mas também o fortalecimento de nossa família. Estamos extremamente orgulhosos de você, meu filho. Emocionado pelas palavras de sua mãe, Lucas se levantou e agradeceu: obrigado, mãe, e obrigado, pai, por todo o apoio. Nada disso seria possível sem o seu apoio e confiança. Ainda tenho muito que aprender, mas com você ao meu lado, sei que podemos alcançar grandes coisas juntos, disse Lucas, emocionado e grato. Carlos colocou a mão no ombro de Lucas, compartilhando um olhar de cumplicidade e orgulho. Estamos juntos nisso, filho. Você mostrou que é um verdadeiro líder e sei que nossa empresa e nossa família estão em boas mãos com você. A comemoração seguiu com risadas,
conversas animadas e momentos de reflexão sobre o caminho que haviam percorrido. Lucas sentiu uma profunda gratidão por finalmente ter se reunido com sua família e por ter a oportunidade de fazer parte de algo tão especial. Conforme a noite avançava, Lucas, Carlos e Martina saíram da festa por um momento e foram até o jardim, onde as estrelas brilhavam no céu. Sentaram-se em um banco, apreciando a tranquilidade da noite e a companhia um do outro. Olhem para aquelas estrelas, Martina disse, apontando para o céu. Elas sempre estiveram lá, mesmo quando não podíamos vê-las, assim como nosso amor e nossa esperança de um dia estarmos juntos novamente. Carlos sorriu e pegou pelas mãos de Martina e Lucas. A vida nos uniu novamente, e agora, olhando para o futuro, sei que somos fortes e podemos enfrentar qualquer desafio. Lucas acenou com a cabeça, sentindo uma paz profunda. Sim, pai, estamos juntos e prontos para o que vier. Com aquele sentimento de união e esperança, a família Gonzalez olhava para o futuro com otimismo. Sabiam que, apesar das adversidades do passado, estavam mais fortes e unidos do que nunca. A empresa prosperaria sob a liderança de Lucas, e a mansão, que já foi símbolo de perda e tristeza, agora brilhava de amor e alegria. O resultado de sua jornada foi um novo começo. Lucas, Carlos e Martina, finalmente em paz, estavam prontos para construir um futuro brilhante juntos, sustentados pelo amor e pela força de uma família verdadeiramente unida. O que você achou da jornada de Lucas e como ele superou os desafios na empresa da família? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões. Além disso, adoraríamos saber que tipo de histórias você gostaria de ouvir em nossos próximos vídeos. Tem alguma preferência por temas ou aventuras específicas? Conte-nos nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos, onde exploraremos mais histórias emocionantes e inspiradoras como a de Lucas. Clique no sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por assistir e esperamos ver você novamente em breve.